Fundada em 1585, João Pessoa já nasceu cidade, sem nunca ter passado pela designação de vila, povoado ou aldeia. Visto que foi fundada pela cúpula da Fazenda Real, uma capitania da coroa, é considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil. No início da colonização, quando a colônia brasileira foi dividida em capitanias hereditárias, grande parte do atual território paraibano situava-se então capitania de Itamaracá, sob o domínio de Pero Lopes de Souza. Posteriormente, esta capitania foi desmembrada, dando origem à capitania da Paraíba. João Pessoa foi criada durante o antigo sistema colonial para exercer funções administrativas e comerciais, tomando forma a partir de uma colina à margem direita do rio Sanhauá. Na parte baixa da cidade encontravam-se os prédios da alfândega, os armazéns do porto e as casas comerciais. Já na parte alta localizavam-se as construções administrativas, religiosas e os prédios residenciais de alto padrão. Cidade onde o sol nasce primeiro. Durante muito tempo, já foi considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo. Com toda essa história, mas ainda existe, aonde ela nasceu, uma coisa chamada exclusão social. Não fosse abandono, se silêncio não fosse censurar, se cidade não fosse fome, se rua fosse endereço, se escola fosse construção, se estado fosse compromisso, se verdade fosse documento, se justiça fosse razão, se vida não fosse dinheiro. Não sou paraibana, nascida, mas vivo aqui na cidade de João Pessoa há mais de 14 anos. Então, quando eu cheguei, por volta de 2005, 2006, eu conheci, né, aqui o território, o centro histórico, e para além das belezas, né, naturais que nós temos aqui nessa cidade, na capital, eu me encantei não só com a história, né, a história de João Pessoa, como essa cidade se formou, se construiu, né? O interessante é que ela começa diferente de todas as outras capitais litorâneas, né, do Brasil. Ela começa aqui pelo rio Sanhauá, e a história mesmo, né, de luta dos indígenas, né, dos povos que aqui já habitavam, em permanecer nesse território, em defender, né, seu povo, suas histórias, sua trajetória. Então, assim, é um lugar que desde que eu cheguei aqui em 2005, eu tenho esse encantamento, né, e essa identificação. A fundação do Porto do Capim, enquanto comunidade, né, enquanto território de comunidade, ela se dá a partir da desativação do que seria o grande porto, a grande área portuária da cidade. Com essa desativação, né, e a instalação do porto no município, de Cabedelo, isso na década de 1940,
o poder público e o poder comercial começam a abandonar essa região, né, que era o grande ponto comercial da cidade de João Pessoa. A cidade é um lugar tranquilo, onde a gente vê a natureza, né, vê os mangues, vê aí as aves, o rio Sinauá, o pôr do sol lindo, maravilhoso. É uma comunidade tranquila, certo? Onde as crianças brincam o dia todo e vai até 12, 1 hora da manhã na tranquilidade. Então essa é a comunidade do Porto Capim. Tranquileza total. Essa comunidade começou a existir, eu acho mais ou menos assim, foi uma proporção assim de quando as pessoas necessitam de um lar, sabe? Era tudo maré. Então a gente foi aterrando, foi construindo casa de sapê, que é de barro, tinha casa de papelão, de zinco, e foi se modernizando, foi crescendo, as pessoas foram construindo, e foi assim que a necessidade de cada morador ali que viviam mais dentro do lixão do Roger, entendeu? Era mais por isso. E a respeito disso aqui, é um lugar bom, um lugar tranquilo, o qual eu fui criado aí no lixão do Roger. No lixão do Roger é uma população qual vive através de reciclagem, outros pesca, caranguejo, uma coisa e outra. É um lugar bem simples de se morar. Como nós estamos vendo aqui, a comunidade é uma comunidade pacata, de pessoas pobres, que sobrevivem através de reciclagem. Bom, eu identifico como os principais problemas aqui do Centro Histórico nesse momento a gentrificação, que é um termo que se está usando agora para dizer dessa estratégia, né, política e econômica, aonde você faz com que o território ele venha a receber incentivos e vamos dizer assim, investimentos de grandes capitais, mas somente para oportunizar e dar, vamos dizer, condição para que somente grandes empresas e grandes empresários, pessoas que já têm condição, possam investir e se manter no território, enquanto as pessoas que já moram são pessoas muitas vezes, né, de comunidades tradicionais, humildes, pobres, pretas, periféricas, sejam ou expulsas ou se mantenham nessa condição como é que a gente pode dizer, de pobreza mesmo, né, de falta de condição. Então esse é um grande problema do Centro Histórico. Um outro problema que eu vejo e eu identifico assim, por estar aqui e estar vendo, né, é justamente essa ausência do poder público em, de fato, investir, né, nas pessoas, né, incentivar os artistas, né, estamos aqui, isso aqui é uma residência artística, né, então a gente não vê projetos, a gente não tem incentivo. Se eu quiser fazer um trabalho junto a uma comunidade, eu vou ter que tirar basicamente do meu bolso. Além de investir o meu tempo, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso se eu quiser fazer qualquer trabalho social ou cultural aqui. O principal problema, meu amigo, que eu vejo aqui é falta de capacitação das pessoas, para que elas sejam capacitadas para fluir na vida, ter um estudo maior, ter uma compreensão melhor do que é as coisas. O maior problema da comunidade é a escassez, o não olhar dos gestores para essa comunidade enquanto uma comunidade tradicional e ribeirinha. E só tem uma visão de implementar, de fazer... Uma visão impositória, né? Uma visão impositória e querer eliminar a história de vida, né, a história, a tradicionalidade que os moradores tinham aqui. Então, um dos maiores problemas da comunidade existente hoje é o fantasma da remoção, que é esse grande parque ecológico que a gestão municipal quer colocar em curso, né, que ameaça toda a comunidade, ameaça mais de 500 famílias que residem aqui nas 4 áreas do Porto Capim, que é Rua Frei Vital, Rua Porto Capim, Praça 15 de Novembro e Vila Nassau. O problema aqui é geralmente a vida financeira, né? É difícil de sobreviver por causa
da dificuldade financeira. E também a pavimentação das ruas. Aqui quando chove fica difícil de caminhar na comunidade porque tem muita lama. E a melhoria para aqui seria isso, né? A pavimentação da comunidade. Nossa, aqui no Oeste tem muito problema, principalmente saneamento básico. Aqui quando chove você não consegue andar, porque é muita lama. É saneamento básico, é falta de estrutura, sabe? Quando dá uma maré alta, a água recua para dentro das casas. Não faz nem um ano atrás que invadiu a água, tudo para dentro, por causa da construção que está havendo, que aterraram o primeiro poço, ficou só um poço que era com a maré. E recursos? Recursos? Como é que o pessoal sobrevive? Catando, eles reciclam. E o pior de tudo é que na reciclagem ele joga os dejetos, que agora que não está tendo lixo, na beira da maré mesmo, construindo outra sujeira por cima de sujeira. Tá entendendo? Aí fica difícil. E a solução ela vai vir das pessoas, do povo, sabe? A mudança, a transformação, ela vem da vontade do povo. Então eu vejo que a solução é o que a gente está tentando fazer nos movimentos culturais, que é se juntar, tentar se reorganizar, né? Conversar entre si, resolver nossos problemas entre nós mesmos, achar soluções entre nós e cobrar, né, do poder público que ele faça o seu papel. Então, vamos dizer assim, nós termos, né, nós construirmos o nosso projeto, dizer como a gente quer viver aqui no centro, né, e junto, né, de forma organizada, coletiva, obrigar mesmo os nossos gestores, porque esse é o papel deles, né, fazer com que eles cumpram o seu papel, que é executar, né, políticas que realmente, de fato, façam com que a gente consiga viver nesse espaço. A solução é criar um centro de capacitação, né, para que essas pessoas sejam capacitadas para melhor infraestrutura das suas vidas, né? Uma gestão que venha dialogar, que venha construir projetos participativos onde incluam quem de fato vai usufruir desses projetos, quem de fato está no território para poder construir de forma participativa mesmo, gestões ou gestores que venham dialogar com os moradores, com a comunidade, com quem mais necessita. E materializar esse elo entre Estado e sociedade e comunidades, ter um olhar sensível para as periferias, não só à luz da crítica da marginalização, de descredibilizar, ou meramente um olhar caridoso. A comunidade, as periferias é muito mais do que isso que é transmitido nos veículos convencionais de mídia. A comunidade, a periferia é cultura, saber ancestral, tradições. Então, esse elo entre comunidades e Estado é fundamental para o desenvolvimento. Que se você tivesse uma estrutura de trabalho para as pessoas, né, ter uma estrutura de você poder ter sua carteira assinada, seus filhos em uma creche, porque muitos ainda ficam na comunidade, tendo uma creche para as mães poderem trabalhar e ter realmente saneamento básico necessário. Se eles construíssem um novo lar, uma nova casa para a comunidade, eu acredito que seria bem mais agradável. Melhorava bastante. Cursos profissionalizantes? Curso profissionalizante. Por exemplo, eletricista, sabe, de artesanatos. Porque eu cheguei a uma época que eu sobrevivi com artesanato que eu aprendi. Sabe, de manicure, de cabeleireira, tudo isso não vai custar muito para as pessoas propor isso para uma comunidade, tá entendendo? Minha visão é que os defensores públicos, os órgãos competentes venham olhar para esse lugar e ver que
está precisando de uma pavimentação no lugar, as ruas ser asfaltadas, mudar, né, modificar a visão da comunidade. Então, com relação à permacultura, eu tenho um certo conhecimento pela internet, né? E também de conhecer alguns permacultores e pessoas que, vamos dizer assim, são simpatizantes, né, a essa forma de produção de alimento, de alimentação. A minha mãe, no caso, ela tem um restaurante aqui em João Pessoa que trabalha com alimentação saudável. Tem, pelo menos, acho que está pelo menos há 12 anos nessa batalha, né, por fazer com que as pessoas entendam a importância de uma alimentação saudável, de uma alimentação menos tóxica, né, para a questão da saúde. Então, contatos, né, que eu tenho ali de referência da minha mãe, de pessoas que fazem, né, agroecologia, que entendem um pouco de permacultura. E a bioconstrução é mais recente, né, que foi até um coletivo, eu soube através de um coletivo aqui em João Pessoa, não sei se esse coletivo ainda se mantém, onde se tentou trabalhar com essa perspectiva da bioconstrução, mas realmente assim, é uma coisa que eu só de ouvir falar mesmo. E com relação à economia criativa, também sim, já fiz parte inclusive de um movimento, né, que vem dessa iniciativa da economia criativa, que é o afroempreendedorismo, né, que é essa perspectiva de fazer com que pessoas pretas, né, pessoas negras, elas sejam, vamos dizer assim, construam suas redes de negócio, né, de manutenção, de trabalhos, de projetos econômicos, etc. Me afastei, né, também já tem bastante tempo, porque, enfim, as dificuldades da gente fazer com que a coisa ela se organize ou se concretizar, elas se concretizam, né? Porque a economia criativa ela não é de agora. Que eu costumo dizer que desde que nossos ancestrais vieram, né, para essa terra e essas pessoas que foram escravizadas começaram a negociar com os ditos seus senhores formas, né, de poder ganhar o seu sustento e comprar sua liberdade, isso aí, se isso não for economia criativa, eu não sei o que é, né? Então, enfim, é isso. Ouvi falar economia criativa, que é justamente faz parte da artesanato, né? Essas partes assim. Só o que eu sei. Porque realmente, se a gente tivesse uma pessoa que nos instruísse, nos ensinasse, eu acredito que seria bem mais agradável. Ainda não conheço a Índia porque eu não tive acesso a isso ainda. Mas eu creio que um dia eu vou chegar a conhecer para poder explicar se realmente o que é isso. Sim. Especificamente a economia criativa, a gente participou de algumas formações, né? A gente tem alguns desenvolvimentos e alguns projetos aqui também na comunidade que usa essa vertente da economia criativa, a exemplo do projeto Vivenciando o Porto, que é o turismo de base comunitária, onde a gente utiliza essa cadeia criativa da comunidade especificamente, fomentando os comerciantes locais, trazendo visitantes para vivenciar o porto, participar de um projeto de turismo comunitário e fomentar toda a economia, né, daqui que tem dos moradores. Sobre bioconstrução, né, já foi nos apresentado também alguns projetos, mas de fato, bioconstrução e permacultura, a gente ainda não materializou nenhum projeto aqui na comunidade, apesar de conhecer algumas vertentes na comunidade, não tem nenhum projeto que se materializa de fato.
maré de março, o maré grande. Tempo que os caranguejos saem de suas tocas. Tempo que o povo ribeirinho se alegra novamente, pois se reinicia um novo ciclo. É tempo de preparar a terra para uma nova vida. E o berimbau ecoa no meio da cidade, trazendo boas energias aonde está esse. E com essa fé, com essa alegria, é que nós convidamos você para fazer parte do